isso, bruxo? Tá louco? Viu um fantasma? Pior, mano. Meu peixe pulou do aquário. Acho que todo aquarista com alguma experiência já teve a desagradável experiência de chegar em casa e olhar para o chão perto do seu aquário e ver um peixe caído por lá. Às vezes dá tempo de salvar, às vezes não, mas de fato é um baita teste para cardíaco. E aí uma das perguntas que vem na cabeça é: por que você fez isso, cara? Por que você pulou do aquário? E aí existem alguns motivos e eu vim hoje te mostrar alguns deles. Fala, pô! Rikigama aqui. Hoje eu vim te contar alguns motivos pelo porquê seu peixe pode ter pulado do aquário. Antes de começar, a gente precisa entender que alguns peixes fazem isso naturalmente, isso faz parte do comportamento do bicho, e existem situações em que o peixe é levado a cometer esse ato. E as condições que podem levar o seu peixe a cometer esse ato de pular do aquário, normalmente são falhas da nossa mão como aquarista. A gente pode estar errando o pH, a gente pode estar errando a temperatura, pode ter algum parâmetro em descontrole dentro do nosso aquário, como por exemplo, os níveis de amônia, de nitrito e nitrato. Esses elementos podem estar sufocando o seu peixe. Isso sufoca o peixe a um ponto que ele fica desesperado e procura pular do aquário, na esperança de respirar melhor. Na maioria das vezes, ele está procurando um outro corpo d'água. O seu aquário é um corpo d'água que ele vive atualmente, mas ele, na esperança de encontrar um outro corpo d'água fora daquele aquário, ele acaba encontrando o chão. E aí ele senta na jarra. Fazendo um comparativo, é como se a gente enchesse a casa com um gás venenoso e a gente, por puro desespero, se jogasse pela janela. E aí tem como evitar que o aquário chegue a esse nível de toxicidade? Evitar que ele chegue a esse nível de toxicidade não tem como, mas você pode evitar que o seu peixe seja exposto a esse nível de toxicidade. O que muito aquarista falha, tanto os iniciantes quanto os mais experientes erram nisso por pura teimosia, porque já sabem que precisa ser obedecido o tempo de ciclagem. Então, quando você monta um aquário, você tem que respeitar um período em que ele vai ser colonizado por bactérias benéficas. Essas bactérias é o que vai segurar a onda desses compostos nitrogenados que geram a amônia. Se você não respeita a ciclagem, você acaba inserindo os peixes no meio dela. E o meio da ciclagem é justamente o período mais perigoso do aquário. Tirando se você falha em excesso de ração ou poucas manutenções no aquário, onde os níveis de amônia vão crescer também, mesmo assim, acredito que o período mais perigoso do aquário, em toda a vida do aquário, é justamente o período de ciclagem, onde os níveis de amônia vão ficar absurdamente altos. E isso é normal e a gente espera que isso realmente aconteça na ciclagem. Faz parte do processo todo. A gente quer que durante a ciclagem o seu aquário tenha realmente um pico de amônia, porque é esse pico de amônia que vai dar uma despertada legal nas bactérias benéficas e elas vão começar a consumir loucamente esses compostos nitrogenados que geram a amônia, como se os níveis de amônia fossem subindo conforme os dias passam, e aí conforme chega no pico de amônia, rapidamente ele começa a decair, porque é justamente o que mostra que as bactérias começaram a trabalhar. E aí quando o pico desce totalmente, é o momento em que o seu aquário está seguro para colocar os peixes, porque outro pico desse, não vou dizer que é impossível, mas muito dificilmente vai voltar a acontecer no seu aquário. E aí tudo fica seguro para você colocar os primeiros habitantes. Mesmo assim, vai com calma. Se você pretende popular o seu aquário com 100 indivíduos, por exemplo, comece com 10. Coloque uns 10, vai curtindo esses 10, vê como eles se comportam dentro do aquário. E aí, gradativamente, a cada semana, você vai adquirindo mais exemplares e colocando dentro do seu aquário, para que a carga biológica dentro desse aquário não seja tão agressiva para o sistema de bactérias que você conseguiu colonizar nos seus filtros e em todo o layout do aquário. Segue essa dica que você vai se dar muito bem. Tenha paciência. Monta o seu aquário com bastante calma. Eu sou bem adepto à ciclagem natural do aquário, onde você deixa o aquário trabalhar sozinho, fazer esse processo todo sozinho. Os meus aquários eu ciclo dessa forma. E esse procedimento dura por volta de uns 40 dias, dependendo do tipo e do tamanho do aquário. Depende de
de um monte de fatores. E aí, para você saber quando tá tudo certo, você tem que fazer vários testes aí de amônia para saber os níveis e saber quando tá tudo seguro para você colocar os primeiros habitantes. Mas isso demora por volta de uns 40 dias. Existem aceleradores biológicos que são muito bons. Eu já usei bastante também, principalmente para montar aquário de cliente, onde o cara quer tudo funcionando rápido. Já montei aquário de cliente que eu populei em menos de uma semana e deu tudo certo, usando aceleradores biológicos. Mas se eu puder indicar um, eu indico esse daqui, porque é o meu favorito. Porém, eu sei que existem alguns que prometem uma ciclagem em 24 horas. De verdade mesmo, eu nunca usei, mas eu acredito porque a marca é muito boa. Os níveis de nitrito e de nitrato sempre vão existir alguma coisa dentro do seu aquário. Não se preocupa com isso, faz parte do processo normal do aquário. Sempre vai haver algum desses níveis com um pouquinho de presença deles nos testes que você fizer. E tudo bem, não fique tão encanado em zerar esses níveis. Às vezes você consegue zerar esses níveis tendo uma tratativa com o filtro e com os elementos filtrantes do seu aquário. Mas se você não conseguir zerar, manter o mais baixo possível já é o suficiente para você manter uma segurança dentro do seu aquário. Isso está intimamente ligado também com o nível de pH do aquário e temperatura. Conforme a temperatura e o nível de pH é elevado no aquário, esses níveis de amônia, nitritos e nitratos ficam mais perigosos. Então você tem que ter esse balanço aí, mas você vai se acostumando a identificar os níveis seguros aí conforme o seu aquário. Como dica pessoal, não fica fuçando no seu aquário toda hora encanado com esses níveis. Deixa o seu aquário trabalhar. Deixa ele em paz. Quanto mais você fica mexendo no seu aquário, mais você piora tudo. Então não fica fazendo TPA loucamente na esperança de abaixar esses níveis. Você só vai atrapalhar o processo. O melhor é ele não ser habitado. Ô Rick, mas eu já coloquei peixe no meu aquário e os níveis estão inseguros para eles. Então procura um amigo ou um lojista parceiro para você hospedar esses peixes até você terminar a ciclagem do seu aquário. É a melhor opção. Deixa seus peixes hospedados com alguém para você terminar a ciclagem do seu aquário. E aí depois que estiver tudo seguro, você volta os carinhas para dentro dele. Mas se você ainda não cometeu essa cagada, tenha paciência e faça a ciclagem do seu aquário de forma decente. Esse período de ciclagem tem que ser respeitado, galera. Se você coloca seu peixe antes lá dentro, eles vão ficar bem maus. Eles vão se sentir sem oxigênio e vão acabar pulando do aquário. Ou alguns que não conseguem pular, coitados, vão acabar morrendo sufocados lá dentro. De qualquer forma, é ruim para ele. Esses níveis podem acabar aparecendo também depois da ciclagem. E isso normalmente está relacionado a algum tipo de interferência nossa. Alguma coisa que a gente faz ou deixa de fazer faz esses níveis serem elevados novamente. Às vezes a gente erra a mão na quantidade de ração, a gente falha um pouco nas TPAs ou nas manutenções da filtragem, ou a gente erra a manutenção da filtragem também, fazendo o manejo da filtragem de forma errada. Por exemplo, um erro muito comum que os aquaristas cometem é lavar as mídias biológicas do aquário em água corrente da torneira. Isso mata e zera totalmente a carga biológica do seu filtro. Em outras palavras, você mata as bactérias benéficas do seu filtro e zera ele. E aí quando você bota para funcionar de novo, você não tem bactéria nenhuma para segurar a carga orgânica que o seu aquário produz. E aí os níveis de amônia voltam a subir. Para limpar as mídias biológicas do seu filtro, você deve usar a água do próprio aquário. Só dar uma chacoalhadinha lá, uma esfregadinha dentro da água do próprio aquário. É lógico que não no aquário. Você vai separar um pouco dessa água num recipiente e fazer essa lavagem das mídias dentro desse recipiente e voltar tudo para dentro do seu filtro, que já vai estar limpo com esponjas trocadas e tudo mais, e botar para funcionar de novo. Se o seu filtro tem aquela esponja preta ou azul ou verde ou amarela, enfim, aquela esponjinha, também lave-a em água do próprio aquário. Não vai meter isso embaixo da torneira, beleza? Outro fator que pode prejudicar também o sistema de filtragem, né, a carga biológica que você tem no filtro e, consequentemente, prejudicar a qualidade da água, fazendo com que o peixe pule do aquário, é a superlotação. Tem peixes que gostam de conviver em cardume ou grandes comunidades, aquários comunitários, colônias, e tem peixes que não, que gostam de conviver mais em dupla ou até sozinhos. De qualquer forma, quando você for colocar um cardume ou fazer um aquário comunitário, ou aquela galera que
faz aquário jumbo, bem superlotado, você tem um limite ali que você tem que obedecer. Você não pode superlotar muito esse aquário para não prejudicar a condição do seu filtro. Mesmo assim, é legal ter um espaço ali reservado para cada peixe. Tem aquela condição de peixes por litro de água, que deve ser respeitada, cara. Isso pode gerar condições insuportáveis dentro do seu aquário que fazem o seu peixe pular dele. Outro fator que faz o seu peixe pular do aquário é a presença de algum peixe agressor dentro dele. Existem peixes muito chatos, lógico que a gente já aprendeu aqui no canal, que esses peixes são chatos quando colocados em condição fora do que eles são acostumados, né, ou na natureza, como por exemplo o barbo sumatra, que é o satanás, se você coloca ele fora da condição de cardume. Se você ainda não viu o vídeo sobre cardumes, vai lá ver, que é muito bom e é uma informação muito válida que você tem que ter. Depois desse vídeo, vai lá ver o vídeo sobre cardume. Quando você coloca um peixe de cardume fora dessa condição, e aí eu uso como exemplo sempre o Sumatra, porque é o que eu vejo tendo as atitudes mais contundentes quando colocados dessa maneira no aquário, esse peixe fica realmente muito chato quando você coloca ele fora de cardume, se torna um peixe agressor compulsivo, de tanto que ele agride uma outra espécie, e essa espécie tem a condição de pular do aquário, porque tem peixe que não tem um formato favorável para conseguir se projetar da água, né? Tem peixe que não consegue pular da água. Por exemplo, eu acho que eu nunca vi um king no chão. Esse cara não consegue pular do aquário. Eu nunca vi. O king gordinho mesmo, barrigudinho, não consegue. E aí o coitado fica dentro do aquário lá sofrendo as agressões até morrer de estresse. Mas quando o peixe tem a condição física que possibilita para ele pular do aquário, ele acaba pulando. E aí você acaba encontrando esse peixe no chão e o seu Sumatra lá, felizão dentro do aquário. Peixes agressores também podem fazer o seu peixe pular do aquário. E aí você tem que entender o motivo desse peixe ser agressor. Às vezes ele é simplesmente agressivo mesmo, ou às vezes ele está numa condição também bem errada que está fazendo ele se tornar agressivo. Isso você aprende de novo lá no vídeo sobre cardumes, vai lá ver depois. O Sumatra, quando você coloca ele em cardume, o comportamento dele muda, e aí ele começa a dispersar essa agressão dele, que é natural, entre os próprios do mesmo grupo. Só que essa agressão que ele vai desferir contra o próprio cardume não é uma agressão fatal, como ele faz de tanto encher o saco de outros peixes. É uma agressão mais leve, onde ele vai só determinar quem manda em quem ali na hierarquia. Mas tudo isso aí são condições anormais na qual você submete os seus peixes a viver ali. Não era para estar dessa forma o seu aquário, com peixes agressores e tudo mais, né? Condições de amônia, de temperatura, pH, tudo irregular. Mas e quando tá tudo bem no meu aquário e o peixe mesmo assim pula dele? Por que isso acontece? Tem peixes que têm esse comportamento enraizado neles, faz parte do instinto animal, é a programação do bicho, é ser dessa forma, e aí não tem o que você fazer a não ser tampar o aquário. E eu gosto muito de aquários abertos. Embora esses aqui estejam com níveis que proporcionam uma segurança, mas olha esse daqui, ó. Esse daqui tem água até a borda, até a beirada. Mesmo assim, eu já tive peixe dentro dele. Hoje não tem peixe nenhum dentro dele. Eu achei ele muito pequeno para ter peixe, então eu tirei os peixes dele. Mas eu já tive peixe aqui dentro. E os caras não pulam desse aquário. Não pulavam porque não tinham por que pular. Tava tudo bem. Também escolhi muito bem a espécie que eu coloquei ali dentro, que eu sei que são espécies que não têm o costume de pular. Aliás, é um bom assunto para um outro vídeo. Mais pra frente eu faço. Peixes que não pulam do aquário. Então, sabendo escolher direitinho a espécie e o aquário estando bem montado, com os níveis todos seguros, não tem por que o peixe pular do aquário. Então, eu já tive peixe aqui nesse aquário que tem um nível bem na borda. Os meus aquários, por questões de ou um paludário, ou porque eu sou relaxado e esqueço de repor a água que evapora, e esses dias tem feito muito calor, tem evaporado bastante água, os níveis estão baixos. Esse daqui é bem baixinho também, porque tem ampulárias, e elas precisam sair um pouco da água. Se você não faz isso, você vai encontrar a sua ampulária no chão eventualmente, porque ela precisa sair da água de vez em quando, para vários fatores que você pode ficar sabendo lá no vídeo sobre ampulárias também aqui no canal. Depois vai lá ver. Mas
Mas fora esses motivos, você pode muito bem ter um aquário cheio até a borda e ele ser aberto e os peixes não vão pular. Por exemplo, na loja tem um aquário de ciclídeos africanos que é aberto. O aquário comunitário é aberto, não tem tampa. Mas se você reparar, o meu aquário de carpas tem tampa. O meu aquário de ciclídeos africanos da loja, eventualmente eu tampo ele, principalmente quando eu coloco novos indivíduos dentro do aquário. Ciclídeos são agressores, então pode rolar uma treta lá, o que é quase imprevisível de uma hora para outra, e você ter a surpresa de encontrar um dos seus peixes no chão no dia seguinte. Eu digo quase imprevisível porque tem como você misturar os ciclídeos sem ter problemas, que também é um assunto para um próximo vídeo. Mas tem peixes que têm o comportamento enraizado no instinto dele, comportamento de serem peixes saltadores, peixes que pulam. Aí tem várias figurinhas bem conhecidas aí de peixes que são fujões, né? Peixes que têm o comportamento de saltar, de pular do aquário, de sair do aquário por algum motivo. Aí a gente tem os peixes exploradores, que são peixes que naturalmente procuram explorar o ambiente, e uma das atividades naturais deles, no ambiente natural deles, é mudar de corpos d'água, né? Às vezes esses peixes vivem em alagados ou em poças naturais ou em locais pantanosos onde existem naturalmente vários corpos d'água muito próximos. Esses peixes procuram outros corpos d'água. Na cabeça dele, o seu aquário não é um aquário, é um corpo d'água. Então, eventualmente, ele pode tentar pular do seu aquário na esperança de encontrar um outro corpo d'água por ali. E aí é onde ele se dá muito mal, porque ele não vai encontrar nada, ele vai encontrar o carpete. Mas isso é do comportamento do bicho. Um dos peixes que fazem isso é o lábio bicolor, lábio frenatus, que inclusive também tem vídeo aqui no canal, se você quiser ir ver depois, vai lá ver. Esses peixes procuram explorar outros corpos d'água para ver se eles conseguem condições melhor, tanto de, por exemplo, presença de fêmeas para reprodução, oferta de alimento, ou na tentativa também de fugir de alguma condição ruim que exista naquele corpo d'água. Mas aí são peixes que têm a condição e a capacidade de fazer isso, tanto de estrutura corporal, que proporciona para eles a capacidade de saltar ou de rastejar pelo ambiente, mas definitivamente eles têm essa capacidade. Por exemplo, o dojo. O dojo é um peixe explorador, ele sempre vai tentar sair do seu aquário quando tiver uma oportunidade, então é o tipo de peixe que ou você mantém com um nível de água bem baixo, também é arriscado porque ele salta muito bem, ou você mantém com uma tampa muito bem fechadinha, muito bem selada, não tem jeito. Ele tem esse comportamento, ele sempre vai tentar sair do seu aquário por motivos exploratórios, e ele tem a capacidade de ficar fora d'água por algum tempo bem considerável. Por experiência, eu já tive dojo que ficou bastante tempo fora d'água, quase ressecado. Eu encontrei ele e eu voltei ele para a água e ficou tudo bem, ele voltou a respirar e voltou a ficar bem. Dá uma baqueada, às vezes você não consegue salvar. O lábio bicolor, o lábio frenatus, tem esse comportamento natural. Lá na Tailândia eles vão tentando mudar de corpos d'água e migrar por esses corpos d'água, é um comportamento deles. No aquário, eu já percebi que esse comportamento some com o tempo, quando ele percebe que não tem para onde ir, ou que não tem motivos para ele mudar de lugar, que tá tudo razoavelmente bem dentro do aquário, ele para esse comportamento. Mesmo assim, você pode ter a surpresa de chegar um dia achando que tá tudo bem com o seu peixe e ele tá no chão. Já aconteceu isso comigo, e eu conto essa história triste lá nesse vídeo sobre lábio bicolor. Não dá para confiar 100%, é um risco que você tem que assumir se você quer ter o aquário aberto, com um lábio bicolor e um frenatus dentro. Outro peixe que faz isso é o beta. O beta, naturalmente, ele vive em corpos d'água assim, com pouca água, poças d'água mesmo, né? Isso na natureza é onde ele vive. E eventualmente ele tem que mudar de poça, principalmente para encontrar fêmeas ali pelo caminho e conseguir acasalar. Mas também oferta de alimento, é um peixe que come bastante larva, né, de mosquito. Então, às vezes acaba a larva de mosquito dentro do corpo d'água que ele tá, dentro daquela poça, e ele tem que procurar outra poça que tenha larvas para conseguir se alimentar, ou algum inseto, alguma coisa que ele consiga encontrar por ali. Então, eventualmente, o seu beta pode pular do aquário porque ele tem esse comportamento enraizado no código genético dele, a questão de instinto do bicho. Então, é outro peixe que tem essa capacidade.
de sair explorando o ambiente atrás de outro corpo d'água. Como a gente sabe, eles são anabantídeos, eles não dependem do ar dissolvido na água. Eles respiram também, acho que até principalmente o ar atmosférico. Eles só precisam estar úmidos, estar molhado. Ele estando molhado, ele consegue ficar muito tempo fora da água. E normalmente é o tempo que ele tem de ir pulando pelo pântano, pelo alagado que ele tá, na tentativa de achar outro corpo d'água. Mas isso quando a condição daquele corpo d'água não tá totalmente favorável para ele, ou simplesmente dá na telha dele de querer mudar e sai fora. Ele vai pular do seu aquário na tentativa de achar outro aquário. Então é outro peixe que não dá para você confiar 100%. Eu já tive beta, inclusive nesse aquário aqui, viveu por muito tempo, nunca pulou do aquário, porque tava tudo bem dentro desse aquário. Eu sempre tentei fornecer tudo que ele precisava dentro do aquário, a alimentação principalmente. Mas se você perceber que seu peixe está muito desesperado para sair do aquário, pode não ser somente exploração, porque assim, ele percebe que ele não está conseguindo sair do aquário e logo ele desiste. Mas se ele está muito desesperado, tentando muito sair do seu aquário, pode ser que as condições dentro dele não estejam legais. No beta, particularmente, pode ser falta de um lugar para descansar, por exemplo. Eles gostam de descansar em cima de objetos que ficam bem próximos da água. E aí, às vezes, você pode encontrar esse comportamento dele pular bastante próximo do vidro na tentativa de se escorar no vidro para ficar um pouco fora da água. Isso é normal do beta, eles fazem isso. Às vezes eles gostam de descansar com parte do corpo só dentro da água para ele ficar úmido, mas a outra parte do corpo fora da água. Ele fica respirando fora da água, descansando. Então, uma maneira de driblar isso, se você viu também o nosso vídeo sobre betas, você vai saber que uma forma de driblar isso é colocar decoração próximo da linha da água, na tentativa de dar um local de descanso para o beta ficar de boas. Então, se ele tem descanso, a água está em condição legal, tá tudo bem dentro do aquário, não tem muito porquê ele sair explorando outros corpos d'água por aí. Outro tipo de comportamento é peixes que predam fora da água. Por exemplo, o aroanã. O aroanã, se você não toma cuidado, você vai eventualmente encontrar ele no chão da sua sala, porque é um peixe naturalmente saltador. Aroanã significa peixe que pega macaco. O índio deu esse nome para esse peixe não foi à toa, porque realmente ele deve tentar pegar macacos. Na verdade, o aroanã tenta pegar qualquer coisa que se movimente ou não que esteja em cima do aquário. Às vezes ele vai encanar com o objeto que está ali, vai achar que aquilo cabe dentro da boca e pode ser comida e vai tentar pegar. Nessa que ele tenta pegar o objeto ou alguma mosca que tenha passado, algum inseto, uma barata que seja, nessa tentativa de pegar aquele objeto, ele vai sair do aquário e vai acabar caindo no chão. Então é o tipo de peixe que você tem que ter proteção em cima do aquário para você não ter essa desagradável surpresa. O Oscar também, eu já vi bastante Oscar meu tentando pegar coisas fora do aquário. Alguma mosca que passa, alguma coisa que se movimenta em cima do aquário deixa o Oscar maluco. Ele fica tentando pegar. Nessa que ele vai tentar pegar, ele pode acabar caindo do aquário. Outros peixes predadores, vários aí que eu poderia citar, uma lista gigantesca. O importante é você pesquisar sobre o peixe para que você possa montar o aquário para o peixe. Tem um motivo de por que o seu peixe pula do aquário, e antes de eu dar esse motivo para você, você já vai me deixar um like e você já vai se inscrever nesse canal se você não for inscrito, porque eu tenho certeza que nenhum canal no YouTube vai te dar essa dica que eu vou te dar agora. Já curte e já se inscreve, eu vou esperar. Vai, se inscreve aí, cara. Nenhum canal no YouTube vai te dar essa dica que eu vou te dar. Muitos peixes pulam do aquário, principalmente à noite, porque existe ali algum peixe noturno que tem um comportamento mais ativo à noite. Então, enquanto os outros peixes vão dormir, sim, o seu peixe dorme, esse outro peixinho noturno vai acordar e vai ter o seu momento de exploração pelo aquário que ele vive. Nessa exploração, pode ser que ele incomode os outros peixes, tanto esbarrando neles ou investigando, até com leves mordidinhas. Como é um peixe que não está enxergando nada,
ele depende de outros sentidos, inclusive o tato, para se orientar, pode ser que ele esbarre num outro peixe seu e esse peixe que está dormindo tome um baita susto e acabe pulando do aquário porque se assustou com o peixe que está ativo no seu aquário. Normalmente, o peixe que vai pular durante a noite não é esse peixe noturno, mas os outros peixes que ele acabou incomodando. Isso é muito comum. Quer um exemplo? O ituí-cavalo é um peixe noturno, ele vai ter o comportamento natural dele à noite. E aí, quando ele sai à noite para explorar o aquário, ele pode acabar incomodando outros peixes. E esse incômodo pode se tornar um susto muito grande, onde o peixe vai, pelo susto, pular do aquário. Isso é comum, tá, gente? Eu tô te falando isso porque eu já observei bastante isso. Tem vários peixes que são ativos à noite e às vezes esse peixe usa de alguns meios exploratórios que pode incomodar os peixes, inclusive pequenas mordidas. Lembre que tá tudo escuro dentro do aquário. E não é porque esse peixe é noturno que ele vai enxergar no escuro. Ele usa outros sentidos sensoriais e às vezes o tato. Nessa dele usar o tato, de encostar nas coisas para investigar, ele acaba assustando alguém que vai desesperadamente pular do aquário no susto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, principalmente se você é iniciante ou não. Às vezes você já tem um aquário há bastante tempo, mas nunca parou para se ligar nisso. Eu espero realmente que eu tenha ajudado você de alguma forma. Pode ser que hoje, antes de você ver esse vídeo, você tenha visto esse vídeo justamente porque você encontrou seu peixe no chão. Se esse for o caso, eu lamento, cara. O aquarismo tem dessas coisas. E se você ainda não é acostumado com isso, vai se acostumando, porque mesmo aquaristas mais experientes perdem peixes por motivos que estão ou não dentro do seu controle. Então não desanima não, cara. Continua. O aquarismo tem dessas, é assim mesmo. Se você não fez até agora o que eu acho sacanagem, curte aí o vídeo, cara. Compartilha. Se inscreva. Se eu te ajudei de alguma forma, me ajuda também, se inscreve aí. E se eu ainda não te ajudei de alguma forma nesse vídeo, eu garanto que de alguma forma eu vou te ajudar nos outros vídeos que eu tenho no canal. Então assiste aí, maratona o canal, que tem informação muito legal, muito importante e muito relevante, eu garanto. Vai lá ver o restante do canal que tá bem legal. Tchau!